Salve, torcida corintiana! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo para trazer todas as atualizações do Timão. Recado dado, não esqueçam de se inscrever no canal e mostrar aquele apoio com o like, para acompanharem de perto cada novidade que envolve o nosso time do coração. Memphis Depay tem vivido dias de frustração nos bastidores do Corinthians. O atacante holandês, um dos principais nomes do elenco, tem se sentido injustamente atacado por parte da imprensa e da opinião pública, que o aponta como um dos grandes responsáveis pela má fase do clube. Essa leitura é compartilhada por seu staff, que vê nas críticas um viés desproporcional e, em alguns casos, mal-intencionado. Há uma percepção clara de que Memphis tem sido usado como um bode expiatório para justificar o momento conturbado vivido pelo time, inclusive com acusações de que estaria forçando cartões amarelos para fugir de jogos, algo que os profissionais ao seu redor classificam como absurdo e sem fundamento. Para eles, o jogador tem cumprido todos os compromissos com profissionalismo e respeito ao clube, dentro e fora de campo. Desde que chegou ao Brasil, Memphis tem mostrado comprometimento com o projeto alvinegro. Foi decisivo na reta final do Campeonato Brasileiro de 2024, ajudando o Corinthians a se livrar do rebaixamento, que era o primeiro objetivo traçado em seu contrato. Pouco tempo depois, contribuiu diretamente para a conquista do Campeonato Paulista, devolvendo ao torcedor uma taça que há tempos não vinha para o Parque São Jorge. Mesmo diante das dificuldades estruturais do clube, o holandês manteve sua postura discreta, participando ativamente dos treinos, entregando desempenho e demonstrando vontade em campo. Esses feitos, no entanto, parecem ter sido rapidamente esquecidos em meio à turbulência que tomou conta do clube, e hoje o jogador se vê no centro de uma cobrança exagerada, que não condiz com o que tem oferecido ao grupo e à torcida. Além da pressão externa, Memphis convive com problemas internos que não são de sua responsabilidade, mas que afetam diretamente seu trabalho. O Corinthians tem atrasado o pagamento dos salários do atacante, além de estar devendo bônus contratuais que foram previamente acordados. Apesar disso, a equipe do jogador nunca expôs publicamente essas pendências, optando por tratá-las de forma reservada, justamente para não criar ainda mais instabilidade no ambiente. O comportamento reservado diante dessas dificuldades, para o staff do atleta, reforça o compromisso de Memphis com o clube. Mesmo com as falhas na gestão e na parte financeira, o atacante nunca se negou a jogar ou criar conflitos, mantendo-se leal à camisa que veste e à torcida que o acolheu. Muito do desequilíbrio atual passa pela crise política que se aprofundou com a saída de Augusto Melo, ex-presidente do clube, afastado por denúncias de má gestão. Melo havia prometido a Memphis um time competitivo, com reforços capazes de brigar por títulos no cenário nacional, mas essas promessas ficaram apenas no discurso. Sem dinheiro em caixa, com a dívida bruta do clube ultrapassando os R/cifrão 2,5 bilhões, o Corinthians mal consegue manter os compromissos do dia a dia, o que gerou uma onda de frustrações dentro do elenco e também entre os torcedores. Para o entorno do jogador, é injusto culpá-lo pela falta de reforços e estrutura, quando o próprio clube reconhece que está limitado financeiramente. Memphis entende o contexto difícil e aceita que há restrições, mas isso não significa que ele deva ser o alvo principal em meio ao colapso administrativo. Apesar de todas essas dificuldades, Memphis Depay continua demonstrando vontade de permanecer no Corinthians. Está adaptado à cidade de São Paulo, aprecia a cultura brasileira e se sente valorizado pela maioria dos torcedores. Seu ambiente interno com a comissão técnica e os demais jogadores é positivo, e a diretoria atual tem sinalizado o desejo de manter o atacante no elenco. No entanto, seu staff alerta que, para que Memphis continue contribuindo em alto nível, é necessário blindá-lo do caos político que tomou conta do clube. A pressão injusta, somada à instabilidade nos bastidores, pode comprometer o rendimento de qualquer atleta, mesmo os mais experientes. O desejo é que o jogador volte a ser avaliado com justiça, com base no que faz dentro de campo, e não como reflexo de problemas criados por uma gestão que perdeu o controle sobre o próprio futuro. O futebol do Corinthians, outrora símbolo de entrega, raça e identidade popular, hoje caminha como um corpo sem alma, perdido entre promessas quebradas e gestões que transformaram a tradição em ruína. O que um dia foi vibrante virou morno, burocrático e previsível. Em campo, a falta de criatividade salta aos olhos, o brilho se apagou, e a conexão entre elenco, clube e arquibancada parece cada vez mais distante. Fora dele, dívidas sufocam, decisões políticas empurram o time para o abismo e a esperança, que por anos moveu milhões de torcedores, agora se mistura ao cansaço de ver mais do mesmo, um time que já entra derrotado, uma diretoria que não entrega, e um projeto esportivo que nunca existiu de verdade. O futebol que o Corinthians apresentou nos últimos tempos deixou de emocionar, de inspirar, de lutar por algo maior. E o que resta é um silêncio estranho, como se todos soubessem que algo morreu, mas fingissem que ainda respira. A crise não veio de uma vez. Ela se instalou aos poucos, na omissão de quem deveria planejar, na repetição de erros, na insistência em discursos vazios.
As arquibancadas, mesmo apaixonadas, já não conseguem mascarar o peso da apatia que tomou conta do campo. Jogadores entram e saem, técnicos mudam, mas o futebol continua preso na mesma espiral de mediocridade. A camisa que já foi sinônimo de temor agora é vista com pena por adversários e com descrença pelos próprios torcedores. Não se trata apenas de perder jogos ou de um elenco fraco, trata-se da perda de uma essência, de um estilo, de um símbolo que fazia o torcedor se reconhecer dentro de campo. O bom futebol do Corinthians não foi derrotado por um único adversário, mas sim por anos de descaso, vaidade e falta de direção. E, até que se reconheça a gravidade do que foi perdido, tudo o que restará é a lembrança amarga do que um dia o clube representou. O luto pelo futebol que o Corinthians esqueceu como jogar é profundo e desconfortável, porque não atinge apenas o desempenho dentro de campo, mas dilacera a alma do clube. O que antes era instinto, a pressão alta, a superação na marrã, o gol no sufoco aos 48 do segundo tempo, se perdeu em um emaranhado de escolhas erradas, falta de comando e uma ausência total de identidade tática e emocional. Hoje, o time entra em campo com o peso de uma camisa gloriosa, mas sem a menor ideia do que fazer com ela. A falta de ambição é visível em cada passe lateral, em cada jogada sem intenção, em cada derrota que parece já esperada antes do apito inicial. A essência corintiana, aquela que fazia até o adversário mais qualificado respeitar, deu lugar a um vazio doloroso que nem mesmo a torcida, fiel até o fim, consegue preencher com sua voz. E enquanto os olhos do país observam o colapso de um dos maiores clubes do continente, o Corinthians segue sangrando em silêncio, empurrado por discursos reciclados e por uma estrutura que insiste em sobreviver sem se reinventar. O futebol, esse que move multidões e cria legados, foi deixado de lado em nome de uma sobrevivência imediata, onde se aceita o mínimo com resignação. A desconexão entre o que o clube já foi e o que é hoje escancara a urgência de uma virada real, não só administrativa, mas principalmente cultural. Porque o que está em jogo não é apenas uma temporada ruim ou a ausência de vitórias. O que se perdeu foi a capacidade de esperar, de lutar, de competir com verdade. E se o Corinthians não voltar a reconhecer o valor de seu próprio futebol, corre o risco de continuar existindo como instituição mais vazio de alma, de identidade e de propósito. Antes de continuar, bora deixar o like e clicar nas notificações no canal do Timão para não perder as novidades, beleza? Seguindo em frente. E você, torcedor corintiano, como enxerga esse momento em que o futebol do clube parece ter perdido sua alma? O que sente ao ver um time que já foi símbolo de raça e superação entrar em campo sem identidade, sem brilho, sem nem ao menos mostrar indignação com a própria queda? A pergunta que ecoa é incômoda, mas inevitável, até quando o amor da fiel vai sustentar, sozinho, um clube que parece ter se desconectado de sua essência? A arquibancada ainda canta, ainda empurra, mas o que volta do campo é silêncio, apatia, vazio. A responsabilidade por essa morte simbólica do bom futebol é coletiva e a omissão também será. Por isso, sua voz precisa ser ouvida. O que você espera do Corinthians? Qual é o limite entre a paciência e o conformismo? Compartilhe, se revolte, questione, porque se a alma do clube ainda pulsa em algum lugar, ela está no coração da torcida. Notícias fresquinhas do Corinthians todo dia. Se inscreve no canal e deixa um like pra gente continuar. Comenta o que você pensa sobre as notícias, isso é muito legal pro Corinthians. Até o próximo vídeo.